Vibe Mundial FM. Esse tema de hoje, conversar com você sobre as nossas possibilidades. Pois é, algumas pessoas me perguntam, têm curiosidade de como eu comecei a minha carreira como numeróloga, né? E eu gostaria muito de compartilhar isso com você que está me ouvindo, que de repente você há tanto tempo me segue, me acompanha e não tem noção de como a numerologia, os números surgiram na minha vida, não é? Então nós vamos voltar mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9 anos e quando eu viajava no banco de trás do carro dos meus pais. Normalmente nos finais de semana, meus pais sempre viajavam ou para a praia ou para o interior, para o sítio. E eu com a minha irmã viajávamos no banco de trás. E é tão interessante que os números, eles falam comigo desde criança, desde menina. E lá, no banco de trás do carro dos meus pais, eu ia prestando atenção no trajeto, né? Em todo o caminho. E, de repente, eu vi um carro batido, um carro acidentado. Eu fazia a contagem da placa, dos números daquela placa, da placa dos carros, e dava um determinado número, uma determinada combinação. Passavam os dias, a semana, né? De novo, final de semana, e eu ia contando aqueles números também de um carro que eu via quebrado na estrada, um carro que eu via batido novamente, e aparecia aquele número que já tinha me chamado a atenção na situação anterior. E aquilo foi me alertando. Eu falei, nossa, deve ter alguma ligação. Às vezes, nós íamos almoçar ou comer em algum bar, algum restaurante, e nós percebíamos que tinha um restaurante maravilhoso, com coisas de qualidade, um preço excelente, mas aquele número daquele endereço tinha uma vibração e muitas vezes aquele local não era tão frequentado. E ao lado, um lugar que era mais caro, não tinha tanta qualidade assim, estava lotado. E eu observava o número daquele estabelecimento, dava uma determinada frequência. E aquilo tudo foi me chamando a atenção. Mas eu era apenas uma criança, não é? Com 8, 9 anos. E por isso que nós temos que prestar atenção, que nós temos dons e talentos. E esse era o meu dom e o meu talento. E depois, vou continuar nessa trajetória toda para você entender e se encaixar dentro disso tudo. E como criança eu ia lá. Então, toda vez os números me chamando a atenção, às vezes no rádio, relógio, né? Eu observava um número, uma sequência, aquela sequência de números sempre apareciam para mim, nos endereços, né, que eu frequentava, enfim, os números sempre me chamaram a atenção. Mas, naquela época, com 7, 8, 9 anos, eu estudava num colégio de freiras, no Nossa Senhora Aparecida, aqui em Moema, para quem conhece, o Consa. Sou muito grata por toda a bagagem e conhecimento que eu recebi das irmãs franciscanas, não é? E eu tive uma base franciscana maravilhosa, onde eu posso dizer que realmente é paz e bem, né? O amor, né? Perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. E foi a trajetória da minha vida, até que com mais ou menos 17 anos, apesar de todo esse caminho, sempre essas coisas mais esotéricas, essas coisas mais transcendentais me chamassem sempre a atenção, a minha percepção enquanto criança, né? Sempre eu muito sensível. Eu me lembro, inclusive, a minha mãe me apresentando, né, para as pessoas. Então, ela me apresentava, esta é a minha filha mais velha, né? Nossa, ela é tão sensível. E eu escutava muito isso. E depois, quando já com os 17 anos, na faculdade, eu me dei conta de algumas coisas, né? Eu falei, puxa vida, olha, tem tanta coisa para a gente aprender. E, paralelamente, eu sempre fui pesquisar, estudar, eu sempre escarafunchei, no bom sentido, essas coisas, essas ciências, né? Essas coisas que estavam meio ocultas naquele tempo. Mas continuei os meus estudos, me formei em Direito, me formei em Psicopedagogia, tenho essas formações acadêmicas, eu brinco que eu tenho a carteirinha da OAB e tudo mais. Porém, já no estágio,
eu percebi que não era minha praia, que não era aquilo que ia me fazer feliz. Eu era muito grata por todo aquele conhecimento, porque um curso de direito é um curso que abre a sua mente, abre portas, você fica muito mais preparado para a vida. A psicopedagogia também me ajudou a entender melhor as crianças, como lidar, né, com a psicologia humana, com a formação do ser humano a nível da educação. Mas eu sabia no estágio que não era aquilo que ia me fazer feliz. E foi aonde eu comecei a aprofundar cada vez mais os meus estudos, até que houve, né, meu casamento, o nascimento do meu filho, e eu estudando, e eu buscando conhecimento, e numa determinada fase, onde houve um ponto de estrangulamento, porque eu falo que a maioria das pessoas que está nesse caminho não vem pelo amor, a gente vem porque passa por perrengues, sim, porque passa pela dor. Eu comecei a entender que existia muito mais do que aquele mundo que me foi apresentado. E eu comecei a pôr em prática todo o conhecimento. Só que como boa virginiana que sou, como tanto 7 que tenho no meu mapa, eu fui buscar esclarecimento. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz o meu estudo numerológico, eu saí muito intrigada da consulta, porque a pessoa maravilhosa, uma profissional de primeira grandeza, ela se assustou muito com o meu mapa, porque ela falava assim que eu tinha muito 7. Aliás, eu tenho 7 setes na posição de cada local importante do meu mapa. E ela viu uma menina, bem dizer, muito jovem, com todo aquilo, né? Ela falou, meu Deus, o que essa moça vai fazer com tudo isso? Só que esses 7 foram o que me ajudaram a estar aqui até hoje. Esses 7 na minha vida é a minha missão. É o que eu sei fazer de melhor, que é atender você, que é passar o conhecimento. E também eu sou muito grata, porque no meu casamento eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo, né, em virtude da função de trabalho do meu marido, e fui trabalhando, fui estudando, fui viajando, mas as minhas viagens nunca eram só férias. Sempre eu procurava entender se naquele país que eu ia tinha algum conhecimento para eu buscar, para eu assimilar, alguma coisa dentro dos estudos numerológicos para eu entender. E foi aí que eu fui buscar, eu fui me aprimorar, eu fui me aperfeiçoar, porque eu não conseguiria atender uma pessoa sem o conhecimento profundo daquilo que eu estava falando. Porque o estudo numerológico, quando nós atendemos uma pessoa, nós colocamos a mão na vida da pessoa. E eu sei muito bem que com uma palavra, nós erguemos um ser humano. Mas às vezes, com uma palavra mal colocada, nós podemos destruir essa pessoa. E foi aonde eu fui estudando, não tinha muitos cursos naquela época. Eu me lembro meu filho pequenininho, né, meu marido com meu filho me buscando nos cursos, enfim, mas eu comecei a ter aula particular com os meus professores. E fui aperfeiçoando, fui atendendo, foi dando certo, até que eu consegui atender pessoas muito importantes, pessoas muito ilustres, que me levaram para os seus programas de TV, Rony Von, Olga Bon Giovanni, Kátia Fonseca, Ana Maria Braga, não é? Não quero deixar de falar, porque são pessoas que me abriram portas, Rony Von, né? Tão importante a minha participação nos programas de TV, mostrando o estudo numerológico, e vim parar depois disso tudo na Rádio Mundial. Ainda quando era lá no térreo, lá embaixo, né? Hoje a gente está aqui no primeiro andar. E foi onde eu recebi o convite para participar da comunicação, do quadro de comunicadores da rádio. E eu acho que eu já contei essa história aqui, mas para quem está nos acompanhando há pouco tempo, eu tentei me autossabotar. Olha isso. Quando eu tive a ligação para participar aqui do programa, né, para fazer um quadro aqui semanal, eu tinha marcado uma reunião, mas eu acabei naquele dia, imagina que a reunião era ao meio-dia,
Eram 11 horas da manhã, eu estava sentada na minha cama de camisetão, descabelada, arrumando uma desculpa para não chegar, né? E foi aonde uma voz interna muito forte dentro de mim falou assim, levanta agora e vai. Porque se você não for, você não vai ser nada, né? Você não vai tomar posse da sua vida. E aquilo me estremeceu. Eu sei que em 1 hora eu tomei meu banho, eu me arrumei, eu peguei o metrô e vim parar aqui às 5 para o meio-dia, aguardando a reunião para ser parte integrante da Rádio Mundial. E hoje, 21 anos se passaram e eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial, com muito carinho, com muita gratidão. Vibe Mundial.